Dia 10 de janeiro de 2025 ficou na nossa história como um dia muito triste, um dia da perda, do descanso do nosso querido amigo Wellington Silva, Dr. Wellington, grande criacionista, grande divulgador da verdadeira ciência e um homem de Deus, pai de família exemplar, que nos deixa e ficamos na esperança de reencontrar em breve por ocasião da volta de Jesus e da ressurreição dos salvos. Eu vi aqui uma nota de pesar dos nossos irmãos lá em Cabo Verde, onde o Wellington esteve alguns anos atrás, ministrando palestras, visitando ali os irmãos em Cabo Verde. E essa nota aqui, ela resume bem a importância desse nosso querido amigo, e eu quero ler para vocês aqui. Na sequência, eu vou deixar aqui 3 vídeos, para que você tenha uma ideia da pessoa maravilhosa e do grande cientista que foi nosso irmão Wellington. Primeiro vídeo, ele falando sobre a importância da família e outras coisas, um vídeo muito emocionante, muito tocante. E na sequência, uma pequena fala dele quando nós desembarcamos do avião, estávamos desembarcando do avião lá na ilha de Baltra, no arquipélago de Galápagos. Eu pude ver a alegria dele como biólogo de estar naquele local e poder ali fazer pesquisas e se encontrar com criacionistas de vários lugares. Eu me lembro muito bem da expressão de alegria dele ao chegar àquele local, onde estivemos ali por alguns dias. E, finalmente, um trecho de um programa que nós, Dr. Rodrigo Silva, Dr. Naor, ele, Wellington e eu, fizemos para a divisão sul-americana, anos atrás também, em que nós conversamos ali numa live sobre criacionismo. Realmente uma perda, um grande amigo, e fica então a saudade e as nossas orações também pela família, para que enfrentem bem este momento de perda, de saudade, e com esperança, né, no coração de que o encontro será em breve. E fica também aqui o nosso abraço, né, eu como membro da Sociedade Criacionista Brasileira, nosso abraço à família, nossas condolências e o nosso reconhecimento da importância desse grande homem que foi o Dr. Wellington. Diz assim o texto: é com profunda tristeza que recebemos em Cabo Verde a notícia do falecimento do professor brasileiro Dr. Wellington dos Santos Silva, vítima de esclerose lateral amiotrófica, a ELA, uma doença que enfrentou com coragem, determinação e fé. Inclusive, o Dr. Wellington escreveu um livro sobre isso, como enfrentou essa doença. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse livro. Ele escreveu também outros livros pela Sociedade Criacionista Brasileira, um lá pelo IAN, até desse livro eu participei como um dos coautores. Realmente foi um autor, um pesquisador muito profícuo. Biólogo, mestre em genética e evolução pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em patologia molecular pela Universidade de Brasília e pós-doc, tinha um pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em medicina e saúde da Universidade Federal da Bahia. Dr. Wellington dedicou mais de 20 anos à pesquisa e ao ensino. Suas principais áreas de atuação e pesquisa foram as doenças falciformes no recôncavo baiano, bioética e interação entre ciência e religião, com ênfase na controvérsia entre o criacionismo e o evolucionismo. Seu legado acadêmico e seu empenho na promoção do criacionismo foram marcantes tanto no Brasil quanto internacionalmente, incluindo Cabo Verde. Ele teve uma participação relevante no primeiro evento científico sobre filosofia das origens, realizado em Cabo Verde entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016. Esse evento marcante, organizado pela Sociedade Criacionista Brasileira, a SCB, e pelo professor cabo-verdiano Dr. Milton Monteiro, reuniu uma caravana de 11 pessoas entre professores e pesquisadores brasileiros. Dr. Wellington contribuiu brilhantemente ministrando palestras sobre criacionismo e evolucionismo, a questão da epigenética e modelo para a origem das etnias. Durante sua estadia, ele deu uma aula magna na Universidade de Santiago, abordando a anemia falciforme, uma doença de forte incidência em Cabo Verde. Prontamente ofereceu sua ajuda para criar um laboratório, treinar técnicos e promover pesquisas no país. Sua proposta foi bem recebida, mas infelizmente interrompida pela descoberta de sua doença pouco tempo depois. Após retornar ao Brasil, Dr. Wellington também manteve contato com acadêmicos cabo-verdianos, como o pesquisador Antônio Maximiano Fernandes, que desenvolveu um método mais rápido e eficiente para a detecção de anemia falciforme, superando a técnica de Linus Pauling, descoberta em 1930,
e posteriormente adotada pela OMS. Durante sua estadia em Cabo Verde, Dr. Wellington explorou as várias ilhas do arquipélago, encantando-se com a beleza das paisagens atlânticas. Ele visitou o Baobá de Charles Darwin, localizado na zona turística de Trindade, escalou o vulcão da Ilha do Fogo, com seus 2.829 metros de altitude, e explorou também as ilhas de São Vicente e Santo Antão, incluindo Fontainhas, localidade reconhecida 2 vezes pelo National Geographic como a segunda vista mais bela do mundo. De caráter exemplar, Dr. Wellington era gentil, sorridente, amigável e sempre solícito, marcando a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, e eu posso atestar isso com toda certeza. No seu último livro, Memórias de um Paciente com Ela, escrito para arrecadar fundos para pacientes com a mesma condição, ele compartilhou sua experiência com a doença e refletiu sobre a vida. Abre aspas para o Dr. Wellington. O medo muitas vezes nos paralisa, mas nós podemos e devemos continuar em busca de nossos sonhos, mesmo diante de uma doença degenerativa. Às vezes precisamos fazer adaptações e pode acontecer de não conseguirmos realizá-los, mas, mesmo assim, devemos continuar tentando, porque não sabemos o dia em que morreremos e não podemos desperdiçar os dias que ainda temos pela frente. Que seu exemplo de coragem, fé e trabalho inspire-nos a viver com sabedoria, honrando o Criador e a causa criacionista. Nossas mais sentidas condolências à família enlutada. Que o Deus Criador, a quem o Dr. Wellington tanto honrou, conforte a todos com a esperança da breve ressurreição em Cristo. Faço minhas aqui essas palavras também dos irmãos de Cabo Verde e espero que muito em breve nós reencontremos este querido amigo Wellington e possamos, lá na eternidade, na nova terra, explorar as maravilhas da criação de Deus. Um grande abraço para você, oremos pela família e permaneçamos firmes enquanto estivermos por aqui. Fique aí com os vídeos que eu selecionei para você. Ao pegar com as minhas mãos um fóssil que eu mesmo podia escavar, aquilo dali não tem preço. Apesar de todo o trabalho, aquilo ali foi a realização de um sonho que eu sempre tive quando eu era jovem. Eu acho que as coisas que eu fiz, o retorno e o reconhecimento foram muito maiores do que tudo que eu realizei. Porque a gente sempre fez, sempre procurou fazer com paixão, com coração. Talvez por isso tanto reconhecimento. A família. A família é o maior tesouro. Eu agradeço a Deus porque eu pude estudar, me desenvolver profissionalmente, mas nunca abrir mão de estar presente na vida das minhas filhas, de estar com a minha esposa, porque eu acredito que nenhum sucesso compensa o fracasso na família, mesmo profissional. A minha maior realização como profissional é o magistério. Ser professor é uma dádiva e eu sempre amei estar numa sala de aula
interagindo com meus alunos. Isso para mim sempre foi a coisa mais importante na minha profissão. De tudo que eu realizei, o que eu mais gosto é de poder dar aulas, fazer do meu magistério um ministério. A doença hoje é minha companheira. Ela tem me ensinado muitas coisas. Eu acho que eu aprendi na prática coisas muito importantes que talvez eu não aprenderia se não passasse por essa doença. Por exemplo, a gente precisa continuar lutando para viver. A gente precisa ser grato, mais grato. A doença tem me ajudado a ser muito mais agradecida. O desafio de manter a fé. Tem pessoas que quando vem o sofrimento perdem a fé. Eu agradeço a Deus porque eu ainda continuo meditando, combatendo o bom combate da fé. Graças a Deus que a fé e a esperança agora são as coisas mais significativas para mim. Tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu diria o seguinte para os meus alunos e discípulos: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Paulo, e Paulo é de Cristo. Eu acho que eu vou ficar com a família. Prefiro ser lembrado como um bom pai, um bom esposo. Só isso aí já vale tudo e compensa todas as outras coisas. Eu me sinto muito feliz e emocionado, porque acho que o sonho de todo biólogo é poder realmente passar aqui em Galápagos, né? E mesmo não tendo o mesmo pensamento que Darwin, porque eu acredito realmente que isso aqui também revela muito da criação, mas é interessante a gente ter o contato com aquilo que ele também pôde ver, né? E nós podemos tirar as nossas próprias conclusões. Para conversar nesse primeiro bloco, nós convidamos aqui o Dr. Wellington Silva. Ele é biólogo, doutor em genética humana. Ele também é professor da Faculdade Adventista da Bahia e tem o seu doutorado pela UNB, que é a Universidade de Brasília. Dr. Wellington, tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Primeira pergunta para você, Dr. Wellington, é o seguinte: em linhas gerais, como os evolucionistas e os criacionistas entendem essa questão da origem da vida? Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa entender um pouquinho o que é vida, para depois nós fazermos essa comparação entre os modelos criacionista e evolucionista quanto à origem da vida. A vida não é fácil a gente definir.
A vida, ela pode ser definida tradicionalmente como características que os seres vivos apresentam. Então, nós podemos ver que para você ter vida, você precisa se reproduzir, você precisa se movimentar, se locomover, você tem que ter uma organização celular, tem que ter um metabolismo celular, enfim, existe uma série de características e essa lista pode ser bastante grande. Mas aqui a gente realmente precisa entender um pouquinho. Os evolucionistas, para tentar realmente explicar o surgimento da vida, eles utilizam vários modelos. Existe um modelo que é bastante conhecido e talvez o mais divulgado, inclusive nos livros didáticos, é exatamente aquele modelo da sopa primordial, que foi desenvolvido na década de 1920 por Oparin e Haldane. Foram dois cientistas, independentemente, que acabaram realmente desenvolvendo esse modelo. Baseado nesse modelo, veja, eu queria apresentar para vocês aqui uma imagem. A primeira imagem fala exatamente das características dos seres vivos que vocês estão vendo aí, a organização celular, a reprodução, o crescimento, o metabolismo e a capacidade de responder estímulos. Mas na segunda apresentação, vocês vão ver aí esse modelo que foi idealizado para poder explicar como teria sido a Terra antes da vida surgir. E os evolucionistas falam que realmente foi um período em que moléculas muito simples, moléculas inorgânicas, que foram realmente reagindo a partir de energia proveniente dos raios cósmicos, dos raios ultravioletas, e elas foram se reunindo para poder formar moléculas mais complexas, como aminoácidos, e os aminoácidos formaram as proteínas. Isso, no decorrer de muito tempo, acabou realmente sendo arrastado para os oceanos e formando uma verdadeira sopa nutritiva. Por isso que é conhecido como sopa primordial. E nessa visão clássica aí dos darwinistas, com respeito a esse modelo, tudo isso acontece de modo casual, sem interferência aleatório, externa. Não há interferência, essa é a grande característica, né? É exatamente um modelo que exclui qualquer atividade sobrenatural. Tudo surgiu de forma aleatória, a partir das leis naturais que nós conhecemos hoje, né? Então aquilo que é inorgânico se torna orgânico em algum momento, de modo natural. Exatamente. Bom, então quando é que realmente essa ideia proposta por Oparin e Haldane pode ser realmente testada em laboratório? Em 1953, Stanley Miller, trabalhando na Universidade de Chicago, ele idealizou um modelo. Vocês vão ver ali a próxima apresentação aí, vocês vão encontrar exatamente um modelo que é bastante conhecido nos livros didáticos. Esse modelo, esse instrumento, esse modelo, ele foi realmente idealizado para testar exatamente essa hipótese de Oparin e Haldane. Então, vocês estão vendo ali esse aparelho, você tem a letra A aí apresentando exatamente o que simularia o mar antigo. E o frasco E é onde você encontraria os elementos que supostamente existiriam na atmosfera primitiva. Seria o gás metano, amônia, hidrogênio, entre outros. A parte D ali corresponderia exatamente aos eletrodos que simulariam exatamente os raios ultravioletas, que seriam exatamente a fonte de energia para essas reações químicas. Eles iriam se depositar esses compostos ali onde você está vendo ali o reservatório B. Isso correspondendo simularia aquele mar, aquele oceano antigo. Então veja que nesse modelo vocês percebem que depois de alguns dias eles conseguiram de fato identificar algumas moléculas orgânicas, alguns aminoácidos, né? Bom, nós podemos ver o seguinte, que hoje os cientistas praticamente abandonaram esse modelo porque ele pressupõe exatamente uma atmosfera pré-biótica, uma atmosfera primordial, completamente redutora, sem a presença do oxigênio. Mas nós sabemos que realmente não existiu isso. E hoje nós sabemos que a atmosfera provavelmente era uma atmosfera oxidante, ou próxima, ou então uma atmosfera neutra. E nós sabemos também que nesse tipo de ambiente, de uma atmosfera oxidante, dificilmente esses aminoácidos se formariam. Se formariam, né? Exatamente numa quantidade irrisória, né? Agora, vejam bem, nós temos que realmente analisar aqui o seguinte, é que essas substâncias, por isso que eu fiz questão de frisar exatamente o conceito de vida, né? Querer reduzir exatamente o conceito de vida à simples interação entre as moléculas inorgânicas ou orgânicas, eu acho que esse é um conceito muito simples e não é a verdade. Na realidade, os cientistas eles conseguem produzir em laboratório moléculas, substâncias químicas, mas eles não conseguem produzir vida. Vida está muito mais além disso aí. Então, dentro do modelo criacionista, nós acreditamos que realmente a vida só poderia existir por causa da palavra de Deus. No livro de Hebreus fala, né, que nós
acreditamos, foi pela fé na palavra de Deus. Ele, com o seu poder, pôde realmente trazer todos os seres vivos à vida, dar essa vida, e de forma separada, inclusive o homem. É claro que isso não pode ser realmente comprovado cientificamente. No fim, tanto criacionistas quanto evolucionistas, eles dependem realmente de fé para propor esses modelos. Já que estamos falando em vida, Dr. Wellington, se há alguém que estudou a vida de forma bem profunda, eu posso mencionar aqui, acho que o Dr. Francis Collins, que é diretor do projeto Genoma, né? Tiveram uma missão aí bastante árdua, né, de mapear todo o genoma humano. Interessante que o Dr. Collins, ele começa o projeto Genoma como ateu e termina depois se tornando um cristão, e inclusive escrevendo um livro chamado A Linguagem de Deus. A gente nota no livro dele que ele conclui que o DNA, toda a informação genética só poderia ser fruto realmente de uma mente inteligente. Ele passa por uma mudança, uma transformação bastante radical ao longo dessa pesquisa. E foi levado a essa conclusão pela ciência. Eu estaria correto em dizer que a genética, então, esse estudo, ele favorece de alguma forma a visão criacionista? Eu creio que sim, Michels. Francis Collins, ele foi exatamente o diretor do consórcio público que sequenciou o genoma humano. E eles estudam diretamente o DNA, a molécula da vida, né? Antes de 1953, ninguém sabia como era a estrutura da molécula de DNA. Então, nós podemos realmente perceber que é uma molécula altamente complexa. A próxima apresentação aí que nós trouxemos para vocês, ela é exatamente uma figura estilizada exatamente de como seria a molécula de DNA. Ela lembra muito exatamente uma escada no formato helicoidal. Mas olha que coisa interessante, essa molécula que é altamente complexa, ela é formada por nucleotídeos, que são substâncias relativamente simples. São apenas 4 moléculas dessas, que está aí no visor, no vídeo de vocês, a adenina, a timina, a guanina e a citosina. São 4 letrinhas que você pode formar exatamente um código. Veja, o código da vida, né? São 4 letrinhas, mas que, para fazer sentido, elas se unem em grupos de 3, são trincas, e se repetem por milhares de vezes em sequências muito longas. É algo realmente extremamente complexo. E toda informação biológica, ela está realmente contida praticamente nessa sequência de DNA. E é algo extraordinário. Para mim, realmente, como geneticista, eu acho que a molécula de DNA realmente é um exemplo do que Deus é capaz de fazer com coisas simples, coisas extraordinárias, né? Praticamente no mundo biológico, no mundo vivo, a informação biológica, a informação da vida, ela flui exatamente a partir do DNA. É o reservatório de toda essa informação. De onde veio essa informação? Os cientistas estão se debatendo e não conseguem realmente explicar a origem dessa informação. E quando nós realmente estudamos realmente a molécula de DNA, nós percebemos realmente que é algo extraordinário. Inclusive, eu li recentemente que se a informação genética humana fosse transformada em livros como listas telefônicas, daria uma pilha cuja altura seria a metade do pão de açúcar, só de informação genética. Então, realmente é algo fantástico, né? E acho que não tenho certeza, né? Que todo código pressupõe um codificador e toda informação pressupõe uma fonte informante. Falando em informação, eu me lembro aqui de Michael Behe, um bioquímico famoso, escreveu aquele livro A Caixa Preta de Darwin, né? E também Philip Johnson, que tem escrito bons livros a respeito de design inteligente. Eles falam nos livros deles a respeito da informação complexa e especificada. O senhor podia falar um pouco sobre isso para a gente? Posso sim. Veja bem, Philip Johnson ele é considerado um dos pioneiros do movimento de design inteligente. Ele é professor na Universidade de Berkeley, em São Francisco, Estados Unidos, e ele escreveu um livro. Esse livro se tornou praticamente um dos clássicos do movimento do design inteligente. Este livro ele foi inclusive traduzido para o português. E este livro, veja bem, ele tenta realmente criticar principalmente a seleção natural. Porque os cientistas, os evolucionistas, que são mais materialistas, eles utilizam exatamente o mecanismo da seleção natural como sendo realmente o principal mecanismo que seria responsável pelo surgimento de toda a vida em nosso planeta. E ele faz realmente uma crítica muito grande a isso, né? Então ele critica muito o materialismo científico. E depois vem Michael Behe. Michael Behe, como alguns falam, ele escreveu um livro que também se tornou um dos grandes clássicos. Michael Behe ele é bioquímico e ele, ao escrever esse livro, ele foi publicado em 1996, chamado A Caixa Preta de Darwin, também traduzido para o português. Michael Behe, nesse livro, ele apresenta a ideia da complexidade irreduzível ou irredutível. Basicamente, o que é isso?
eles estudam a célula, né? Eles tentam exatamente se basear de que existem estruturas na célula, o metabolismo da célula, que não dá para você realmente explicar de uma forma gradualista, de uma forma materialista, sem a interferência de um planejador, de um designer. Então, ele acredita que realmente a célula ela só poderia realmente existir através de um planejador. Daí o nome design inteligente, né? Então, esse livro, ele utiliza muito a metáfora da ratoeira, né? Com as suas partes. Veja, a ratoeira pode ilustrar perfeitamente esse mecanismo, né? De complexidade redutível. Você tem algumas partes, e essas partes interagem entre si para desempenhar a sua função, que é capturar o rato, prender o rato. Se uma dessas partes que compõem a ratoeira vier a faltar, obviamente que a ratoeira deixará de desempenhar a sua função. Então, nós podemos realmente perceber o seguinte, que na célula nós vamos encontrar sistemas bioquímicos que são muito mais complexos do que uma ratoeira. Ele chama a atenção, por exemplo, do flagelo bacteriano, que é formado, uma estrutura que possibilita a bactéria se locomover, e esse flagelo bacteriano é uma estrutura formada por dezenas de proteínas. Também, ele chama atenção para alguns processos também, bioquímicos, como a própria coagulação sanguínea. E a coagulação sanguínea também é um tipo de complexidade de processo que exibe a complexidade irredutível ou irreduzível. Então, esse é um argumento... Eu posso chamar de um nanorotor. Exatamente. Ultra eficiente, né? Exatamente. É uma máquina realmente extraordinária, e a ciência hoje está realmente aprendendo muito a partir exatamente dessa estrutura para desenvolver algumas máquinas na nanotecnologia. Então, a caixa preta que Michael Behe disse que foi aberta é a própria célula. É a própria célula, exatamente. E dentro delas descobriram coisa que Darwin não tinha como saber, porque o microscópio acho que era muito rudimentar no tempo dele. Até, se eu não estou enganado, Darwin considerava a célula apenas um pedacinho de gelatina, algo que não tinha complexidade nenhuma, né? Exatamente. Mas quando a biologia molecular se desenvolve, né, a bioquímica também, e eles abrem essa caixa preta, que é a célula, descobrem dentro dela máquinas moleculares ultra eficientes e complexas, né, sem as quais a vida não é possível. A gente percebe assim que realmente a teoria da evolução de Darwin se desenvolve no momento em que a compreensão sobre a vida e a complexidade dela era muito limitada, né? Com respeito a essas pesquisas mais recentes da biologia molecular, da genética ou da bioquímica, né? O que isso diz ao pesquisador sincero, ao pesquisador de mente aberta? Veja bem, na época de Darwin, a bioquímica ela não existia como uma disciplina formal. Só a partir da década de 1940, com o surgimento dos primeiros microscópios eletrônicos, nós começamos a perceber a complexidade que existe dentro de uma célula. Então, aquela caixa preta de Darwin, ela começou a ser desvelada, a ser revelada para nós a partir de meados do século XX. Então, na realidade, a bioquímica ela não foi convidada para participar desse debate sobre evolução. E o que ela traz para a gente? Olha, particularmente eu percebo que, ao olharmos para a célula, nós não podemos realmente entender de outra forma, porque como poderia ter surgido todo esse metabolismo formado por milhares de enzimas altamente específicas, desempenhando realmente funções específicas? Nós temos realmente que ver que existe algo mais. Não dá para você explicar isso de forma materialista, de forma naturalista. Nós realmente vemos que isso aponta para um designer, né? Então, o planejamento inteligente, o design inteligente, ele realmente está muito assim, ganhou essa força, esse movimento com o surgimento da bioquímica e com os avanços da bioquímica nessa área. Então, voltando lá ao que nós começamos, né, como começamos essa conversa, se a ideia da evolução naturalista é de que a vida teria surgido em algum momento como uma espécie de protocélula ou algo assim, essa primeira forma de vida já teria que ser muito complexa, né? Com metabolismo, com reprodução celular, com pelo menos as organelas básicas para que pudesse haver vida e multiplicação dessa vida, não é? É verdade. Só que quanto mais, pelo que eu entendi, quanto mais a ciência avança, quanto mais a microbiologia avança em conhecimento, a bioquímica, mais complicado fica para essa ideia de que a vida teria começado como uma simples, entre aspas, forma de vida. Exato. Na década de 1990, a partir daí, os evolucionistas, aqueles que estavam trabalhando especificamente no estudo da origem da vida, eles se dividiram em dois grupos. Um grupo continuou seguindo exatamente aquela linha de Oparin Haldane, que teve como sucessor Leslie Orgel, que foi um biólogo evolucionista que se notabilizou nessa área fazendo estudos simulando a atmosfera pré-biótica, né? E o outro grupo foi um grupo que seguiu uma outra linha, é o grupo de Kaufman. Eles acham que na realidade foi vamos dizer assim,
não moléculas que surgiram, mas praticamente sistemas bioquímicos. Veja, olhando para essa complexidade, ver isso de uma forma gradual não é tão simples. Então você tem um grupo de evolucionistas que começa agora a propor o surgimento de modelos bioquímicos completos. Então existe realmente esse debate entre os próprios evolucionistas. O que é que veio primeiro? Se vieram as moléculas, paulatinamente formando as primeiras proteínas, ou se esses sistemas bioquímicos, aqueles mais simples, já teriam surgido de uma forma espontânea já. Então, na realidade, nós vamos encontrar realmente evidência empírica que apoie. Existem alguns estudos em laboratório mostrando isso, mas realmente eles estão muito longe realmente de levar um resultado conclusivo, né? Wellington, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo está esgotado. Verdade. Só que eu queria saber uma coisa, uma curiosidade minha, né? Uhum. Muitas pessoas acham que criacionistas são apenas pessoas religiosas, pessoas que talvez não tenham assim, um embasamento científico substancial. Só que você é um cientista, você é um doutor em genética humana, você fez seu doutorado numa universidade federal. Me diga então o seguinte, diga também para os nossos amigos que nos assistem agora, por que você é criacionista? Olha, Michel, o senhor já fez essa pergunta várias vezes para mim, né? E hoje eu respondo ela da seguinte forma. Eu sou criacionista porque eu creio na palavra de Deus. Embora eu encontre evidências científicas nas quais eu possa apoiar a minha fé, é exatamente a palavra de Deus que vai me dar realmente essa certeza. Eu já passei por algumas experiências na minha vida que eu ficava assim pensando, será que realmente nós estamos aqui como fruto de um acidente? Eu me angustiei com essa pergunta. E eu pude realmente encontrar conforto e a certeza realmente da minha origem foi exatamente na palavra de Deus. Para mim, a Bíblia é realmente o elemento, a peça-chave, que foi capaz realmente de mostrar realmente para mim o verdadeiro caminho. Então, ao olhar para a complexidade da vida, ao estudar a vida em laboratório, nas universidades, eu percebo realmente que existe um Criador. E esse Criador, só a palavra de Deus é capaz de revelar para mim o verdadeiro caráter, o verdadeiro propósito pelo qual Ele realmente me colocou aqui. Eu não sei quantas pessoas realmente ainda se perguntam e se angustiam com isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito piamente de que realmente a palavra de Deus ela é capaz realmente de entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e realmente cristalizar realmente essa certeza de que realmente nós estamos aqui porque nós somos frutos de um Criador.